Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h da manhã, 36 minutos, 10h36. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário. Amanhã representação com esse bate-papo com um craque do futebol brasileiro, da história do nosso esporte amoroso. Vem aí o Jogo da Família, com cobertura também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, você é meu convidado, minha convidada, até às 11h30 da manhã, saber o que é informação aqui pertinho da gente. Os principais destaques desta sexta-feira, 8 de novembro de 2024, região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo, todo o nosso estado em alerta, em atenção por conta das chuvas. Destaque que a gente já traz nesta edição com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Campinas ainda com os reflexos da chuva forte de ontem e a previsão de que hoje, mais uma vez, a instabilidade marque a sexta-feira com alerta para que a Defesa Civil continue atenta e que você também saiba que os pontos tradicionais de alagamento precisam de atenção redobrada. Campinas teve uma decisão que ainda tem reflexos na manhã desta sexta-feira, o fechamento de todos os parques públicos e bosques até, pelo menos, 1h da tarde de hoje. Mas se continuar a chuva, se o acumulado seguir para as próximas horas, podemos ter a extensão desse decreto que já é também parte de uma realidade nesse ano de Campinas. Choveu acima de 80 milímetros e tem registro de vento,
Os parques fecham por conta do acumulado da água que acaba muitas vezes demonstrando problemas mais do que estruturais, problemas nas árvores, muitas árvores antigas que ainda vão passar por uma espécie de censo. Enquanto isso não acontece, enquanto não for mapeado todo o ambiente em Campinas, toda a cidade, é porque os parques ainda precisam dessa atenção no momento de chuva mais forte. Então, o que está no decreto é que as equipes estão ainda acompanhando uma força-tarefa que reúne Defesa Civil, secretarias como Serviços Públicos, Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação, que é a Coab, a INDEC, responsável pelo trânsito, todas trabalhando neste momento pelo estado de atenção em que Campinas continua. Segundo a Defesa Civil, nesta sexta-feira a chuva pode ser ainda mais forte do que a de ontem. Agora, Campinas registra 22 graus, chove em diversos bairros da cidade, em vários pontos da região metropolitana, chuva considerada também um pouco mais forte. E o acumulado das últimas horas está sendo levantado ainda, mas a Defesa Civil já tem, pelo estado de São Paulo, alguns números atualizados que eu conto para você. E olha que outras cidades do interior de São Paulo também estão com problemas e nós vamos falar sobre isso em instantes. O acumulado para a cidade de Campinas, neste levantamento feito através do mapeamento tanto da Defesa Civil quanto do CEPAGRO, Instituto de Meteorologia da Unicamp, aponta que na região, Campinas talvez tenha sido uma das cidades com menos chuva, por incrível que pareça. Quando a gente está embaixo dela, a sensação é outra, né? De que é um temporal que parece que não tem fim. Mas outras cidades registraram chuva mais forte, como Sumaré, por exemplo, no distrito de Nova Veneza, a medição foi de 57 milímetros. Choveu forte também em Rio Claro, com mais de 74 milímetros de acumulado nas últimas horas. Chuva forte também na cidade de Limeira, que teve um acumulado também acima do esperado. Agora, estou procurando aqui também Campinas na lista da Defesa Civil, não está entre as cidades com maior precipitação. Se o cenário continuar de uma chuva que não traga grandes transtornos, achei 40 milímetros foi o total de chuva em Campinas, pouquinho mais do que em Louveira, mas menos do que em Hortolândia com os 47 milímetros. Se continuar esse cenário, é possível que nas próximas horas já sejam reabertos os parques no município. Vamos girar a reportagem porque se em Campinas a chuva está sendo monitorada, 52 áreas com risco de alagamento estão no Observatório da Defesa Civil, estão em observação. Não é o caso de São Paulo, em que muitos são os pontos de alagamento e adivinhe, muitas são as casas que estão sem energia elétrica. O César Cavalcante vai trazer para a gente a atualização também do interior de São Paulo e a triste história que vem do interior do Paraná com a morte de uma criança de apenas 2 anos. Bom dia para você, César. Oi, Cíntia, um ótimo dia a você, a Patrícia e a quem nos acompanha aqui no Bora Brasil, sem dúvidas. Essa menina, uma menina, né, de 2 anos, choveu bastante, agora deu uma estiada, mas ainda assim a expectativa é de que a chuva volte, inclusive com grande intensidade em diversos pontos da cidade ao longo do dia. Será assim, os termômetros então não devem passar dos 22 graus. Neste momento, por causa da chuva das últimas horas também, 45 mil residências estão sem energia elétrica, segundo o balanço mais atualizado da concessionária Enel. Mais uma vez aquele problema, chove, muita gente acaba ficando sem energia elétrica. Agora eu vou para o interior do estado, que registrou chuva muito forte também nas últimas horas. Eu começo falando por Araçariguama, um caminhão que ficou atolado por causa do deslizamento de uma barreira ali numa rodovia, sem ninguém ferido, mas mais transtornos aí para quem estava circulando ali pela região. Em Sorocaba também muita água, muita inundação nas ruas do município do interior de São Paulo. Agora falar um pouco do que nós tivemos registrados também nas últimas horas. Há uma imagem, gente, que é impressionante de uma mulher, a dona Edith,
que estava em Osasco, região metropolitana de São Paulo, recebeu uma ligação da filha que estava sozinha em casa, uma menina de 10 anos de idade. E estava chovendo muito forte e havia uma enxurrada muito forte na porta da casa dessa família. A dona Edith, desesperada, correu para ajudar a filha. Só que no meio do caminho havia um verdadeiro rio passando, inclusive com uma ponte ali que também ficou submersa. Ela foi ajudada por um morador, o Victor, que lançou uma corda. São imagens que dão bastante angústia na gente. Eles quase caem, mas felizmente ela conseguiu passar em segurança e conseguiu então encontrar a filha. Todos passam bem, mas ficou aí também o grande susto. Além disso, tivemos também quedas de árvore aqui na cidade de São Paulo, como na Lapa, por exemplo, uma árvore de grande porte que acabou caindo sob a fiação e também sobre um carro, deixando algumas pessoas sem energia elétrica, porque a Enel teve que desligar então a energia elétrica naquela região. Agora, eu, para finalizar, trago uma informação que é muito triste, uma atualização, que é a confirmação então pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, de que foi encontrado o corpo daquela garotinha, daquele bebezinho de 2 anos de idade que estava desaparecida em General Carneiro. Foi encontrado agora há pouco, portanto, ela estava desaparecida desde a última quarta-feira. A família tentava sair de casa durante uma enxurrada, ela estava nos braços da mãe, acabou escapando e foi encontrada agora há pouco pelos bombeiros a 2,5 km de onde ela vivia com a família. Uma informação, então, muito triste. Neste momento, a Polícia Técnico-Científica do Estado do Paraná já está ali no local e agora a gente, enfim, tem essa notícia aí muito dramática, muito triste da localização do corpo, né? Infelizmente essa menininha não resistiu, então, 2 anos de idade. Eu volto com vocês no estúdio, gente. É uma notícia difícil que o César Cavalcante traz hoje, de carona também com o Bora Brasil, essa transmissão em cadeia com a Band Mais TV, para você ter a informação em tempo real e sempre saber primeiro o que acontece também no nosso interior de São Paulo. O César falou a respeito de Sorocaba. A chuva em Sorocaba entre 7 horas de quinta-feira e 7 horas de hoje tem um acumulado de 99 milímetros. Em 3 dias, a chuva em Sorocaba é de 235 milímetros. Só nesses primeiros dias de novembro choveu mais do que já era esperado, mas de longe, para o mês inteiro. No mês de novembro, o acumulado é de 342 milímetros. A média histórica em Sorocaba de chuva nessa época do ano, neste mês de novembro, é de 140 milímetros. Já passou a marcação dos 340 a precipitação só desses primeiros dias. O nível do rio Sorocaba ultrapassou 2,30 metros acima do normal. Então não é que chegou a 2,30, estava a 2,30 acima do normal. Nesta manhã, a última medição por Sorocaba é de que o rio está 1,40 metros acima do normal. E são vários os bairros que foram afetados e avenidas que ficaram alagadas na cidade de Sorocaba nas últimas horas. Ainda tem muitos pontos com barro, com sujeira por lá. Cidade outra muito atingida também foi Ribeirão Preto. Inclusive há uma medição que o André Costa vai contar pra gente se confirma ou não, de que foi a cidade com mais chuva no estado de São Paulo e com mais problemas agregados à chuva. O André Costa está conosco, colega da TV Clube de Ribeirão Preto, e atualiza a informação. Bom dia para você, André. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Uma chuva ontem de mais de 100 milímetros, suficiente para alagar ruas, avenidas da cidade, né? Uma família de capivaras que ficam ali no córrego da Avenida Andréa Matarazzo, a Via Norte aqui em Ribeirão Preto, para não serem levadas aí pela correnteza. Elas tiveram que sair e foram vistas, então, na avenida. Vários pontos ficaram alagados, os motoristas não conseguiram passar, então foi uma manhã de trânsito. Mais uma vez, a comunidade da Locomotiva aqui em Ribeirão Preto, uma comunidade de famílias carentes, foi atingida pela água, deixou novamente os moradores ilhados. Segundo a Prefeitura, apesar desses vários pontos de alagamentos pela cidade, não houve desalojados ou desabrigados. Ontem choveu aqui na cidade um acumulado
de 100 milímetros. E agora há pouco o pessoal da nossa produção aqui da TV Clube de Ribeirão Preto me passou que foi a cidade do interior de São Paulo com maior acumulado de chuva nas últimas 48 horas. Então nós temos 178 milímetros de chuva aqui em Ribeirão Preto, por isso toda essa cena que a gente está acompanhando agora. Nesse momento a chuva deu uma trégua, tá mais ali para um chuvisco, mas chove, para, está constante. A expectativa é que agora à tarde esse volume de chuva aumente. Estamos aí também naquele alerta da Defesa Civil do Estado, né, para chuvas intensas hoje, não só Ribeirão, mas também a região de Marília, de Presidente Prudente, a própria capital paulista, né, com alto risco aí de inundação também nas próximas horas, e a região de Ribeirão Preto, de Franca, o entorno também de Barretos, todas as autoridades em alerta por conta dessas novas pancadas de chuva que devem acontecer ainda hoje, nesta sexta-feira, viu? Muito obrigado, André. O rio Piracicaba entrou em estado de atenção ontem à tarde, depois de atingir 3 metros e 22 centímetros de altura e uma vazão de 241 milímetros cúbicos, ou metros cúbicos, 241 metros cúbicos. Hoje, medição feita agora há pouco, 10 horas da manhã, o rio Piracicaba se encontra com 3 metros e 33 centímetros de altura. O rio chega ao estado de atenção quando atinge 3 metros e 20, ou seja, 3,33, já colocando o estado de atenção. Se passar de 3 metros e 70 centímetros, entra em estado de alerta. E ele extravasa ao atingir os 4 metros e 70 centímetros. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Defesa Civil, informa que é de praxe o monitoramento dos rios Piracicaba e Corumbataí, principalmente na época de chuva intensa como a que estamos vivendo nesses últimos dias da semana. Agora, uma informação que acaba de chegar em Campinas. A Prefeitura decidiu manter os 25 parques e bosques da cidade fechados pelo menos até amanhã de sábado. Então, sexta-feira, hoje, todos os parques vão permanecer fechados. Essa é uma informação que a Prefeitura acaba de divulgar e que você confere em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Na manhã de hoje, o índice acumulado de chuva está em 108,4 milímetros nas últimas 72 horas. Os parques estão fechados desde 1 da tarde de ontem. Teria essa reavaliação nesta sexta-feira. Se a chuva desse uma trégua, se tivesse uma previsão de uma garoa apenas, poderia ser reaberto. Não vai acontecer. Campinas continua em estado de atenção e, de acordo com a Defesa Civil do Estado, a previsão de grandes volumes segue para hoje. Condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento. A Defesa Civil registrou 2 quedas de árvores e a queda de um galho nesta sexta-feira, até a sexta-feira, 9h20 da manhã. Uma árvore na rua Engenheiro Cândido Gomide, no Jardim Guanabara, fica na região leste de Campinas, e uma árvore na Avenida Washington Luiz, no Parque Prado. O galho caiu na Avenida Lafayette Arruda Camargo, no Parque São Quirino, e em todas essas ocorrências não há feridos. As equipes do DPJ, o Departamento de Parques e Jardins, estão no local fazendo as retiradas. Equipes de outras áreas estão também mobilizadas na força-tarefa que eu citei agora há pouco, e vale sempre lembrar dos cuidados com os pontos históricos de alagamento que também estão sendo monitorados. E alguns números que nós devemos ter em mente. A Prefeitura divulga os seguintes números, preste atenção. Em casos de alagamento, inundações e quedas de árvores, o contato deve ser feito via Defesa Civil através do telefone 199. Para emergências de trânsito, a INDEC tem o telefone 188. Para a situação de emergência, Corpo de Bombeiros, também de plantão, através do telefone 193. E a Prefeitura divulga o 156 como um canal de comunicação para solicitar vistoria para poda e extração de árvores. Então, 199, se você registrar algum alagamento perto da sua casa, telefone da Defesa Civil. Se for uma situação de urgência, percebe que alguém está em perigo, 193, telefone do Corpo de Bombeiros. Se for algo de trânsito, semáforo que cai, aliás,
é só chover um pouquinho que começa a dar um monte de problema em semáforo de Campinas. Tem um aqui na porta da Band que não precisa nem chover tanto, na Avenida Francisco de Paula Souza. É uma avenida que precisa sempre de uma atenção da INDEC, porque o que cai de semáforo, que tem de problema com sinalização, é impressionante. Tem um problema desses no seu caminho? 188 para as situações de trânsito, a informação chegando para a INDEC. Agora, outros pontos também começam a trazer problemas. Um alagamento na Avenida Heitor Penteado, na pista interna, próximo ao cartódromo, neste momento considerado um alagamento de média proporção. Agentes da INDEC estão no local orientando para que o trânsito seja desviado. Se você está no carro neste momento nos dando carona, região do Taquaral, se puder evitar o trecho do cartódromo, faça, porque está sendo desviado, já temos esse ponto de alagamento, um primeiro bloqueio dos temporais que estão preparados para as próximas horas, previstos em Campinas. Outros pontos de prevenção também estão com monitoramento sendo feito agora. Coronel Quirino, por exemplo, entre a Moraes Salles e a Marconde Salgado. Tem um ponto de alagamento também sendo acompanhado na rua Iracema de Matos Brown, cruzamento com a São Luís do Paraitinga. E se você está acompanhando a gente e tem alguma informação de outro local que não esteja até aqui na lista de monitoramento da INDEC e da Defesa Civil, conte pra gente através do nosso WhatsApp, o DDD 19 97102 1493. 97102 1493. São 10h55, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta seguimos com mais informações do nosso interior de São Paulo, do Brasil e do mundo nesta sexta-feira na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração? Então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora 10 horas da manhã, 59 minutos, um minutinho faltando para as 11 horas da manhã. Tem um recado para você que nos acompanha nesta sexta-feira, 8 de novembro, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. O governo federal trabalha em parceria com o estado e com os municípios para São Paulo se desenvolver cada dia mais. Recursos federais vão tornar realidade obras há muito tempo esperadas, como o túnel Santos-Guarujá, para melhorar a vida da população e ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos. Com recursos do BNDES, as obras do Rodoanel Norte vão avançar e o trem Intercidades de Campinas a São Paulo vai sair do papel. O financiamento do BNDES também vai viabilizar as obras da Rio Santos e da Via Dutra. Na capital serão ampliadas as linhas Verde e Lilás do metrô. Com o PAC Seleções, 320 municípios vão ser beneficiados com 1.456 obras e ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. Espera que não para por aí. São Paulo vai ganhar mais 6 policlínicas, um novo hospital da Unifesp e 12 novos campi de institutos federais. E ainda tem as mais de 294 mil famílias que já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É coisa que não acaba mais. É o governo federal investindo em São Paulo para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Bandeirantes. 11 horas da manhã. Temos agora informações para nós falarmos sobre o assunto que repercute em todo o mundo e, claro, tem reflexos também no nosso Brasil, tem reflexos para quem tem familiares morando nos Estados Unidos. É a expectativa para o que será o novo governo de Donald Trump, principalmente no que se refere à relação com os imigrantes. A gente vai trazer uma entrevista na sequência, porque antes eu quero só contextualizar o assunto com a reportagem que a Adriana Araújo, enviada especial aos Estados Unidos pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, vai contar pra gente do clima daqueles que foram aos Estados Unidos para tentar a sorte, uma nova carreira, uma nova vida. Alguns dos imigrantes não apenas acreditam que terão uma boa relação com o governo Trump, como votaram no candidato republicano. Outros demonstram um certo receio. E a reportagem ouviu alguns desses personagens que fazem parte da vida econômica da nação mais poderosa do planeta. Dia e noite, jornalistas de plantão na Flórida e nada de Trump aparecer. O presidente eleito segue na mansão em Mar-a-Lago e nas capas de jornais do mundo todo. Em referência ao reality show em que Trump demitia pessoas na TV, o The Sun escreveu: "Você foi recontratado". Logo após a vitória, o republicano mostrou toda a satisfação com o novo emprego. There's no job like this. This is the most important job in the world.
é grande a expectativa em relação a uma promessa. Mass deportation. Have a massive deportation in the largest deportation operation. Trump repetiu várias vezes que vai deportar os imigrantes ilegais em massa. São milhares de latinos acampados tentando entrar nos Estados Unidos antes que fechem a fronteira. Estefânia veio com a família da Guatemala. O que vai acontecer com a gente agora? Ela pergunta. Nós estamos numa região latina de Washington, onde trabalham muitos imigrantes. Em todo o país, são mais de 11 milhões de pessoas sem documentos. Eles estão produzindo, gerando negócios, trabalhando e, por isso, esperam não ser deportados sem uma chance de regularizar a situação. Até porque muitos já têm filhos aqui, cidadãos americanos. Não se tira tanta gente assim da economia de uma vez, diz o peruano Guzmán. E entre os latinos com direito a voto, muitos escolheram Trump. Este pequeno condado no sul do Texas é um exemplo. 97% da população é de origem latina. Um republicano não vencia aqui há mais de 100 anos. Trump quebrou a tradição. Ele é um cara de negócios, vai melhorar a economia. Pode até cometer erros, mas também não estamos votando para Jesus Cristo. Na economia, outra promessa de Trump. No tax on tips. I will cut taxes for families. Ele deve fazer um corte de impostos maior do que no primeiro mandato e aumentar impostos de importação para beneficiar a indústria americana. Produtos chineses podem ser taxados em até 60%. Elon Musk! E outra grande dúvida paira no ar: que papel terá Elon Musk no governo Trump? O mega bilionário da rede X, da SpaceX e da Tesla despejou quase 700 milhões de reais na campanha de Trump. Mas já recuperou tudo, viu? Ficou 90 bilhões de reais mais rico com a disparada das ações após o resultado da disputa. No palco da vitória, Trump rasgou elogios ao apoiador. Depois dessa declaração, é possível que Elon Musk tenha uma cadeira na Casa Branca, bem perto do gabinete presidencial. Às 11h05, nossa convidada nesta sexta-feira é a doutora Flávia Santos Lloyd, a advogada de imigração com mais de 20 anos de experiência atuando nos Estados Unidos. 11h05 no Brasil. A senhora acordou bem cedinho para conversar com a gente, doutora Flávia. Muito obrigado, viu, pela atenção com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. A senhora fala de qual estado e, só por curiosidade, que horas são nesse momento, doutora? Bom dia. Bom dia, Heitor. Muito obrigada. 6 da matina aqui, 6 da manhã. 6 horas da manhã. E de que estado que... Estou na Califórnia. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte de um assunto que repercute demais no Brasil, não poderia ser diferente, afinal de contas estamos falando de imigrantes que tentam a sorte nos Estados Unidos, pessoas que sonham com uma vida na América do Norte, mas que podem encontrar um governo que declaradamente não tem tanta simpatia por estrangeiros. O sentimento é esse mesmo para a comunidade latina nos Estados Unidos, doutora? Olha, o sentimento, eu moro aqui há 25 anos, e essa sensação, esse movimento contra imigrante, esse movimento nacionalista que está acontecendo, é uma coisa que está cada vez mais forte. E esse ano, e o resultado das eleições, foi uma combinação disso. Sim, existem outros fatores, como a economia, mas o número 2 nas pesquisas, ou o número 1, dependendo da pesquisa que você use, é a questão da imigração. É a questão da imigração ilegal, é a questão da imigração legal também, porque tem esse mito que os imigrantes estão tirando os trabalhos dos americanos. E essa narrativa está permeando a sociedade, não só com os americanos, mas os próprios latinos. É um fenômeno que eu imagino que os livros de história, os sociólogos, os antropólogos estarão estudando por muitos e muitos anos, porque é um fenômeno. E quando a gente pensa, às vezes, na imigração, num processo de imigração, às vezes vem à mente pessoas que
precisam financeiramente de um incentivo, ou pessoas que tentam uma vida que no Brasil não conseguem. Mas a senhora, por exemplo, já trabalhou em casos de imigração de grandes artistas brasileiros. Então, quando esse brasileiro ou esse latino-americano chega aos Estados Unidos, ele deixa de ser uma celebridade no seu país e passa a ser mais um na América. Ou eu estou equivocado? Você está 100% certo, Heitor. É muito interessante, às vezes a gente trabalha com nomes muito grandes, tanto no Brasil quanto em outros lugares. E quando a pessoa chega no consulado, já começa a experiência no consulado, mas peraí, não vai ter uma fila especial para mim? Ou quando chega para entrar nos Estados Unidos e passa pela imigração, mas eu sou tal pessoa. Então, sim, é mais uma pessoa quando chega aqui, é uma experiência muito diferente para os nossos clientes. E não estou falando só Brasil, tá? A gente representa pessoas do mundo todo. E essa questão da celebridade, ou às vezes do poder financeiro, que muitas vezes nos países da pessoa abrem portas diferentes, e aí chega aqui e você é mais um imigrante, não importa quem você era no seu país, é uma experiência de simplicidade, de humildade, certo? Eu tenho muitas conversas com os nossos clientes por causa disso, porque é uma experiência bem diferente, poder sair na rua e não ser reconhecido, estar na fila normal do Detran daqui, então é muito interessante, é um ponto bem legal que você levantou. O novo governo de Donald Trump planeja mobilizar diversas agências para implementar a promessa de campanha de deportar milhões de imigrantes. E nós ouvimos na reportagem da Adriana Araújo que uma das preocupações é de quem não está com a documentação em dia, regularizada, para que tenha pelo menos um tempo para que a pessoa possa organizar a própria vida. A senhora acredita que isso vá acontecer ou esse processo de deportar pode ser muito mais abrupto e, pelo menos no discurso de Donald Trump, não seria nenhuma surpresa? Olha, no dia de hoje, 8 de novembro, nós não temos a infraestrutura para fazer uma deportação em massa. São simplesmente fatos. Não há juízes de imigração, não há oficiais de deportação, não há um número de funcionários suficiente para executar uma ordem como essa. Então, e uma outra coisa, um outro ponto importante. Durante a administração anterior do Trump, ele prometeu a mesma coisa e não conseguiu entregar. Então, nós temos o mesmo problema, é a mesma coisa do muro, é a mesma coisa que a gente vai acabar todos os programas para as pessoas que estão aqui sem documentação. Então, eu acho que para executar isso, mesmo que seja, olha, eu vou colocar todo mundo num avião, num ônibus, não vão ter direitos constitucionais que existem dentro do processo migratório, vamos esquecer as leis, certo? Mesmo que ele quisesse fazer isso, existe um ponto de vista prático que não existe a infraestrutura e também tem uma questão econômica, Heitor. Nós dependemos de imigrantes, nós dependemos, tem trabalhos aqui, tem funções aqui que os americanos não fazem. Isso são fatos e, mais uma vez, são dados, são números, não é uma opinião minha. Então, existiria um fator econômico muito sério. Campanhas são campanhas, promessas são promessas, a realidade, governar é uma outra história, certo? Da mesma maneira como ele fez as promessas do muro e de deportar todo mundo ao mesmo tempo, eu acho que ele vai estar mais informado, vamos dizer assim, porque ele já passou pelo processo, então eu imagino que a imigração ficará mais difícil. Eu não estou aqui para colocar otimismo falso nas pessoas, mas existe também um equilíbrio da realidade e dos números. Nós estamos conversando com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração brasileira com mais de 20 anos de experiência atuando nos Estados Unidos. E hoje, doutora, quais são as atividades que os imigrantes mais absorvem na economia norte-americana que a senhora entenda que, uma vez tendo essa suposta deportação em massa, os americanos não vão absorver e não terão mão de obra para atuar? Olha, eu vou levantar dois caminhos. O primeiro caminho é a imigração legal. Existem programas aqui que se chamam
H2A e H2B. São as pessoas que trabalham na agricultura, são as pessoas que vão colher maçã, morango. Isso é uma mão de obra enorme. Pessoas que trabalham em hotéis, então essas pessoas estão aqui legalmente com o processo. E para você ter uma ideia, como há uma demanda e uma falta de trabalhadores nessa área, quando um fazendeiro contrata pessoas por esse programa, eles pagam uma multa para o governo americano, porque como eles não conseguem encontrar pessoas locais, eles pagam uma taxa extra para trazer estrangeiro. Então, a demanda na agricultura é muito grande para esse programa. A demanda nos hotéis, para camareiros, para pessoas que fazem a limpeza dos hotéis, são programas legais e que seriam impactados se houvesse uma limitação na imigração legal, porque essa mão de obra é necessária e, mais uma vez, são os dados. Agora, na imigração ilegal, certo? A pessoa que entrou pela fronteira, ou a pessoa que entrou pelo avião, mas ficou também depois do tempo, porque isso é muito importante. Muita gente fala assim, eu vim para cá legalmente, então eu sou diferente do ilegal que entrou pela fronteira. Bem, a realidade é você está sem status tanto quanto aquela pessoa que entrou pela fronteira. Esse grupo de pessoas que são os trabalhadores que é na economia, uma economia diferente, uma economia que é por baixo do pano, vamos dizer assim. São as pessoas que limpam as casas, são as babás, são os jardineiros, são as pessoas que estão aqui indocumentadas, mas ainda pagam impostos. Isso é muito importante. Estão aqui indocumentadas, mas fazem o imposto de renda, pagam as suas taxas e contribuem para a economia americana, não só com o trabalho, mas também com o imposto. Então, essas pessoas, as babás, os jardineiros, as pessoas que limpam casa, as pessoas que limpam piscinas, são pessoas que geram a economia, certo? Rodam, fazem a economia rodar, e ao mesmo tempo são as pessoas que estão mais preocupadas, porque fazem parte do sistema, não existe um caminho para a legalização. Isso é muito importante explicar, porque muita gente fala assim, por que essas pessoas não arrumam os documentos? Por que as pessoas não fazem algo? A realidade é que não existe um caminho para a legalização, senão todos estariam fazendo, estaria milionária. Mas a realidade é que não existe um caminho, não há reforma imigratória. Então, esses dois grupos de pessoas impactarão a economia porque simplesmente não há mão de obra. O americano não está se candidatando para trabalhar como faxineiro, certo? O americano não está se candidatando para fazer esse subemprego que o imigrante, não importa de onde, faz. Doutora Flávia Santos Lloyd, diante desse cenário, como a senhora avalia a votação expressiva que Donald Trump teve dentro da própria comunidade de imigrantes nos Estados Unidos? Isso é um fenômeno, outro fenômeno que a gente está aqui conversando sobre, porque o que acontece é o seguinte, tem algumas vertentes. Tá? Se você vai pegar o imigrante latino da Flórida, se você pegar um cubano, se você pegar um venezuelano, essas pessoas vêm normalmente para cá fugindo de regimes que são colocados como socialistas, comunistas. Então, quando você vê um candidato da esquerda, por exemplo, como na época Biden e depois Harris, tem aquela sensação, a gente vai voltar para o comunismo. Então, é uma coisa, esqueça a reforma migratória, é a questão de voltar para um socialismo, de voltar para um sistema autocrata, que na cabeça dessas pessoas, pela experiência que eles tiveram, é uma equivalência, vamos dizer assim. Então, tem essa facção dos latinos, que vem de países onde a esquerda, vamos dizer assim, tem esse fato, esse impacto na decisão de votar. Uma outra coisa importante, no latino, no geral, eles são mais conservadores, certo? A questão do aborto, é a questão da economia, são pessoas que são tradicionalmente mais alinhadas filosoficamente com os republicanos, certo? Com o Partido Republicano. E, por último, há o segmento dos imigrantes que não gostam de imigrantes. É muito interessante, às vezes eu converso com pessoas que passaram pelo processo migratório e falam, chega de pessoas aqui, vamos fechar as portas, vamos trabalhar somente com as pessoas que vão entrar no futuro legalmente, não importa que eles ou elas tiveram entrado ou passado pelo processo de ficar sem documentação. Então, há vamos fechar a porta, acabou, então chega para vocês. Então, existem as questões
históricas e políticas, existem as questões religiosas, econômicas, e também há um próprio preconceito do imigrante com o imigrante. Então, você está chegando novo, chega, estamos fechando, vamos fechar a fronteira literalmente e, em teoria, também com imigração ilegal, porque os imigrantes são contra até imigração legal para os Estados Unidos. Isso é um outro fator bem interessante. Então, esse voto latino, esse voto também dos negros americanos, que são tradicionalmente democratas, esses votos foram uma reação a uma questão de como o próprio Donald Trump insinua, né, uma invasão de imigrantes, uma invasão de pessoas novas no sistema, e apela para aquele nacionalismo que até os imigrantes sentem. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Doutora Flávia, foi muito bom ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. E podemos voltar em breve ao assunto, porque ainda temos muito a conversar. Tem muitas dúvidas que nossos ouvintes também estão mandando, mas por conta do avanço na hora, a gente não consegue trazer todas as questões. Mas muito obrigado, viu? Foi muito bom o papo aqui no Manhã Bandeirantes com a senhora. Muito obrigada, Heitor. Bom dia. 11h19. A mensagem que chega do Ricardo, só para a gente ilustrar aqui também a participação do ouvinte. Final do telefone 0777. Ele mostrando o mapa dos Estados Unidos. Acho que Trump venceu com alguma folga. Para a mídia americana e para os institutos de pesquisa, estava empatado. Vai vendo. Os institutos de pesquisas que estão na Belinda, no Brasil, também nos Estados Unidos, colocaram um resultado apertado que não se confirmou na hora da apuração. Apuração nos Estados Unidos que ainda nem terminou. Mas já sabemos que Donald Trump está eleito para os próximos 4 anos e, inclusive, é o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente a ser eleito e assumir esse cargo. Vamos continuar na América do Norte conversando com o Eduardo Barão. Esse cenário de Donald Trump sendo um condenado ainda sem a pena determinada pela justiça, acredito que também esteja nos principais assuntos da repercussão de uma vitória esmagadora nas urnas. Bom dia para você, Barão. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil. Como você falou, o Trump foi condenado na Justiça de Nova York em maio desse ano, naquele caso envolvendo o pagamento de um suborno a uma ex-atriz pornô, Stormy Daniels, para que ela não revelasse um caso extraconjugal. Isso lá atrás, na eleição que ele venceu a Hillary Clinton. O Trump foi condenado porque ele colocou no seu imposto de renda como dinheiro de campanha o pagamento dessa propina. Só que até agora o juiz não anunciou qual é a pena dele, vai ser só anunciada no ano que vem. Então ele pode até ser condenado à prisão, mas ninguém acredita que isso vai acontecer por aqui. O Trump está respondendo a outros processos, um deles referente ainda à invasão ao Capitólio, quando ele teria visto ali os apoiadores dele tentar que ele continuasse no poder. E tem aqueles documentos secretos e ultrasecretos que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago, na Flórida, documentos confidenciais. Só que esses dois processos podem ser extintos imediatamente. Isso porque o procurador federal aqui dos Estados Unidos já disse que, como o presidente está no poder, esses processos podem ser simplesmente colocados fora, serem ignorados completamente. É algo que a gente vai acompanhar nos próximos dias, mas a tendência é que, com a volta de Trump à Casa Branca, os outros processos que ainda não foram julgados por aqui sejam simplesmente ignorados. Muito obrigado, Eduardo Barão. 11h21. Mais mensagens chegando, agradecendo ao Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, aqui em Campinas. Ele conta pra gente o seguinte: o Celso conhece um norte-americano, dono de uma construtora no Arizona, que afirmou para ele recentemente que é muito difícil encontrar norte-americanos para trabalharem na construção civil. 90% dos seus funcionários são pessoas que foram para os Estados Unidos, saindo da América Central
ou da América do Sul. Por outro lado, ele também disse que há muitos, sim, problemas de crimes causados por imigrantes ilegais e que isso tem ajudado a criar essa atmosfera contra os imigrantes ilegais. A solução é complicada. É o relato aqui, portanto, do Celso Santos. Mensagem que chega também do José Roberto Scachetti. O maior idiota é quem compra um cachorro estrangeiro, enquanto os nossos, que são muito melhores, vivem abandonados pelas ruas. Mensagem aqui do José Roberto Scachetti. Muito obrigado pela participação. A mensagem que chega agora do Edmilson, desejando bom dia, um ótimo dia para você também, Edmilson. Essas chuvas realmente só trazem estragos, pois os benefícios em represá-la para não passarmos dificuldade em épocas de seca, aí isso é uma verdadeira lenda. Todos já sabem que precisamos desses recursos, de termos mais represas seguras, de termos espaço para armazenar essa água e garantir o abastecimento das casas, para daí não termos dificuldades. E um assunto que não é levado a sério, na opinião do Edmilson. Olha o nosso vizinho, a cidade de Valinhos, que toda época de estiagem passa por dificuldades. Aliás, que o governo do estado comunicou a liberação de verba para que isso aconteça. E a gente só discute isso, e a gente, eu digo sociedade, né, Edmilson? Que a gente aqui no Manhã Bandeirantes vem batendo nessa tecla há algum tempo, mas só quando começa a chover, quando tem os problemas, ou quando vem a estiagem, que a gente percebe que falta chuva, falta água, falta às vezes essa percepção de que obras precisam ser feitas fora do período de chuva ou fora do período de seca, para que a gente não sinta tanto os reflexos desse temporal. Eu quero acreditar que as obras que foram realizadas emergencialmente em Campinas nos últimos dias ajudaram a amenizar um pouco os estragos do temporal que foi forte nas últimas horas na cidade. Mensagem de áudio chegando também antes de nós girarmos mais uma participação de repórter aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, amigo Heitor. Bom dia. Ontem, eu e minha esposa tivemos na nova prefeitura de Hortolândia, e o nome é Palácio dos Imigrantes. Paço Municipal Ângelo Augusto Perudini. E o que me deixou assim espantado foi o tamanho da prefeitura, e é muito linda a prefeitura. Inclusive, ela é maior que a prefeitura de Campinas. É um estacionamento gigante que está sendo terminado agora. Eles estão terminando, mas isso me deixou assim impressionado, eu e minha esposa, de ver uma prefeitura tão grande. Era só isso, mas é uma curiosidade, Heitor. Show de bola! A participação do Marco Silva Bedin, o nosso representante de Hortolândia também aqui no Manhã Bandeirantes, Paço Municipal. Novidade na cidade, foi muito discutido, hein? Candidatos que diziam que transformariam o novo Paço em hospital, mas teve a inauguração no último mês de maio e já, portanto, funcionando no atendimento ao público. A reportagem da Rádio Bandeirantes agora aciona o Guilherme Selegato para falarmos sobre o Aeroporto Internacional de Viracopos e um novo processo de licitação que está a caminho. Sem acordo com o Tribunal de Contas da União, uma relicitação da concessão do aeroporto de Campinas passa a ser a realidade do local. O Guilherme explica pra gente o que isso significa. A decisão foi publicada pelo presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. Agora, a concessionária, a União e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reiniciam o processo para licitar novamente o aeroporto, com um novo edital, que ainda não tem prazo, e a abertura de concorrência à iniciativa privada. O principal impasse foram as divergências em relação ao cálculo de indenização a Aeroportos Brasil, tanto pelos investimentos realizados desde o início da concessão em 2012, quanto ao ressarcimento de prevenção a futuras pendências
caso a concessionária continuasse na administração. A concessionária Aeroportos Brasil, que administra o Aeroporto Internacional de Viracopos, foi a primeira do Brasil a solicitar a devolução da concessão, mas tentou reverter o processo. A opção passou a ser considerada no fim do ano passado, quando a concessionária se reequilibrou financeiramente e apresentou um pedido oficial à União para permanecer à frente do aeroporto e encerrar o processo de relicitação. Só que um ano depois do processo em curso na Justiça, não foi possível chegar a um acordo. A relicitação foi a alternativa da atual concessionária após a crise financeira, que gerou uma dívida de mais de 2 bilhões de reais entre documentos vencidos e dívidas com bancos que ainda vão vencer. Diante da situação, a Triunfo, principal acionista de Viracopos, afirmou que retomou a arbitragem em vigor até então suspensa, que trata de reequilíbrios contratuais relacionados à concessão. A atual situação não impacta em nenhum aspecto o funcionamento do terminal e nem o dia a dia dos passageiros. 11h28, ficamos por aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua audiência durante toda a semana. Segunda-feira estamos de volta a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área. Final de semana não tem jogo de time de Campinas. A Ponte joga na segunda-feira contra o Vila Nova em Goiânia. O Guarani joga na terça contra o Amazonas. Mas tem muito futebol na Rádio Bandeirantes. Hoje a CBF é maravilhosa. Coloca sexta-feira, 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro da Série A. Rádio Bandeirantes transmitindo Palmeiras e Grêmio. Amanhã tem Vitória e Corinthians. Domingo tem a final da Copa do Brasil. Amanhã tem o São Paulo contra o Atlético Paranaense. E tudo o que acontece no mundo dos esportes, Carlos Henrique conta pra você com o timaço de Carlos Batista. Com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação, ficamos por aqui. Um ótimo final de semana a todos e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol,